Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 2 a 16. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem, por favor, silenciosamente. Aqueles que estarão em casa poderão nos acompanhar também. Por isso farei a leitura aqui ao microfone. 1 aos Coríntios 11, 2 a 16. Paulo escreveu o seguinte: De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, esta é a porção que vamos analisar hoje. Que Deus nos ajude a ter uma boa compreensão do sentido desta passagem. Que Deus atenda a oração que fizemos ainda há pouco nas palavras do nosso irmão Carlos Sus. Irmãos, vamos nos situar. O tema dessa série de estudos é Problemas de uma Igreja Local. Demos esse nome porque esta carta trata de uma série de problemas de uma igreja local, a igreja de Corinto. Já vimos alguns desses problemas e o modo como Paulo tratou esses problemas. Problema de divisão, a indisposição que havia em relação a Paulo e ao seu ministério. Vimos que Paulo tratou lá do litígio entre irmãos, frouxidão na disciplina eclesiástica. Vimos também que Paulo passa a responder uma série de questões relacionadas ao casamento.
Depois vimos que Paulo trata também daquela questão de comer carne sacrificada a ídolos. Esse foi o último problema que Paulo tratou na nossa série de estudos. Depois de proibir os coríntios de se envolverem com o culto pagão, com a idolatria, aquela questão de comer carne sacrificada a ídolos, Paulo agora vai tratar de 3 itens relacionados a abusos no culto. Os 3 problemas que seguem agora, a partir do verso 11 até o verso, a partir do capítulo 11 até o capítulo 14, são problemas relacionados ao culto. Então veja bem, na porção de hoje, capítulo 11, 2 a 16, Paulo fala aí de uma questão relacionada com o uso do véu no culto. Então, é um problema relacionado com o culto. Depois, no capítulo 11 ainda, 17 até o 34, parece que Paulo trata aí do problema relacionado com a Santa Ceia. Então, problema relacionado com o culto. E depois, capítulos 12 a 14, Paulo vai tratar do abuso de dons espirituais no culto, sobretudo o abuso do falar em línguas. Então, agora do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo vai tratar de 3 problemas relacionados com o culto público, ok? Então vamos começar com o primeiro problema, que é o uso do véu, não é? Antes de entrar no assunto propriamente dito, deixe-me alertar os irmãos para o fato de que esta passagem, ao lidar com ela, ao analisar esta passagem, nós precisamos fazê-lo de maneira muito cuidadosa. A metáfora que eu usaria é que a gente precisa estudar esta passagem com aquele cuidado que a gente tem quando come peixe. Não é verdade? Peixe com espinha, né? Então, se você não for cuidadoso na hora de comer peixe, você pode se engasgar. Então, essa é a metáfora. É que se você não souber separar bem as coisas, os espinhos, não é? Você acaba se engasgando. Eu estou dizendo isso porque nesta passagem, aspectos culturais e princípios eternos estão entrelaçados. E se você não souber separar aqui o que é cultural e o que é princípio eterno estabelecido por Deus, você pode ter problemas no entendimento desta passagem. Então, existem certos aspectos aqui, nesta passagem, que são aspectos culturais. Eles precisam ser entendidos como aspectos aplicáveis numa determinada época, numa determinada cultura, e, portanto, não são aplicáveis hoje, no nosso tempo e na nossa cultura, porque eles são de natureza cultural. Mas, misturado aqui com esses aspectos culturais, existem princípios que são eternos. Portanto, eles são aplicáveis a todas as épocas,
em todos os lugares e em todas as culturas. Entendeu? Então a gente vai ter que degustar esse texto aqui com cuidado para não engasgar, não é? Porque existem certas coisas que são culturais e certas coisas que são princípios eternos, ok? Muito bem, então vamos aqui relembrar o pano de fundo cultural desta passagem. A gente precisa considerar, em primeiro lugar, este pano de fundo, para que nós possamos compreender bem a natureza do problema do qual Paulo está tratando aqui. Já ficou claro que trata-se de um problema relacionado com o uso do véu, não é? Paulo aqui, como vocês viram, está recomendando às mulheres crentes de Corinto a usarem o véu na hora do culto. Então, o que está por detrás desta questão? Você precisa entender que o uso do véu na cultura do Antigo Oriente, ele era um marcador cultural de distinção, de diferença entre os sexos. Ou seja, o véu, ele estava muito relacionado com os papéis do homem e da mulher na sociedade da época. Muito obrigado, Éder. Então, veja bem, aqui o que está em questão aqui é o papel da mulher na igreja. Esse é o ponto que Paulo está tratando aqui. O véu era apenas um marcador cultural relacionado com o papel da mulher. Bom, a gente sabe que em todas as épocas e em todas as culturas, esta guerra dos sexos está presente, não é verdade? Às vezes em maior, às vezes em menor intensidade, mas desde a época de Adão e Eva, desde a época da queda, esta guerra dos sexos, ela está presente na experiência humana. Isso começou lá com a queda. Basta você dar uma olhadinha lá na narrativa de Gênesis, não é? O que eu estou dizendo é o seguinte: antes da queda, homem e mulher entendiam claramente quais eram os seus papéis. Não só entendiam, mas aceitavam alegremente os papéis que o Criador lhes dera na criação. Então, quando Deus criou homem e mulher, ele criou o gênero humano, ele fez homem e mulher, e deu a eles papéis específicos, e tanto homem quanto mulher estavam tranquilos, aceitavam alegremente esses papéis que lhes foram dados pelo Criador. A gente percebe isso notando que eles viviam em harmonia. Isso pode ser deduzido, por exemplo, do modo como o homem fala antes da queda a respeito da sua auxiliadora. Lembram como foi que o homem falou? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, esse modo como ele fala a respeito da mulher sugere harmonia, sugere uma compreensão clara dos papéis e uma aceitação alegre desses papéis. Mas depois da queda, a gente percebe que ele passou a falar
da sua auxiliadora de uma maneira amarga e acusadora. Não é verdade? Foi a mulher que tu me deste. Portanto, a gente percebe que começa aí a guerra dos sexos, não é? Começa aí a desarmonia, a insatisfação com os papéis dados pelo Criador. Então, irmãos, parece que o problema do qual Paulo vai tratar agora, no capítulo 11, está relacionado com esta guerra dos sexos. Parece que, por alguma razão, esta mentalidade conflituosa entre homem e mulher estava se instalando na vida da igreja de Corinto. Parece que as mulheres de Corinto estavam insatisfeitas, plural, com seus papéis, com os papéis que o Senhor Deus lhes dera na igreja de Cristo. E uma das maneiras pelas quais elas estavam manifestando essa insatisfação era negando-se a usar o véu no culto. Então, ao se negar a usar o véu, elas estavam demonstrando a sua insatisfação com o papel feminino, o papel da mulher na igreja. Então parece que era um movimento assim, abaixo o véu, que havia se instalado na igreja de Corinto. Mas o que tem a ver esse negócio do uso do véu no culto com o papel da mulher, não é? E essa insatisfação. Como eu disse a vocês ainda há pouco, na cultura do Antigo Oriente, tanto na cultura judaica quanto na romana, também na grega, o véu era símbolo da submissão feminina. É disso que Paulo fala aí, quando ele fala do uso do véu como sinal de autoridade. Onde é que Paulo fala isso aí? No texto que lemos. Qual é o verso? Parará. Verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. É que na cultura da época, não é? O véu era parte da vestimenta feminina, mas ele tinha um significado, não é? Era símbolo da submissão feminina e, consequentemente, era sinal de pudor, de recato, era sinal de respeito. O véu fazia parte do vestuário de uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Então, o véu significava, uma mulher usando o véu, significava que aquela mulher estava sob a autoridade de um homem. Fosse o seu pai, fosse o seu marido, fosse o seu irmão mais velho. Era sinal de que aquela mulher estava protegida. Coberta pelo véu, ela estava protegida. Isso era cultural. Na cultura do Antigo Oriente, ninguém se engraçaria com uma mulher usando o véu. Ela era respeitada por causa daquele sinal. Ou seja, essa mulher está sob os cuidados, sob a proteção
de alguém. O véu indicava que ela tinha um protetor, alguém para defendê-la. Eu não sei se é a mesma coisa, mas por exemplo, quando alguém olha para uma mulher que tem uma aliança no dedo anelar da mão esquerda, ele sabe que essa mulher, pois não? Hoje ainda usam, né? Na cultura oriental usa. Mas essa é a ideia. Alguns cobriam até o rosto. Alguns cobriam até o rosto. Então, era culturalmente falando, aquilo apontava para o fato de que aquela mulher está sob autoridade. É uma mulher que precisava ser respeitada. Mulher em público, ela saía com véu. Eu estava dizendo da aliança na nossa cultura. Quando alguém olha para uma mulher e ela tem uma aliança no dedo anelar da mão esquerda, essa mulher é casada. Então, ninguém se engraça com a mulher, não é? Por quê? Porque ela é... Percebe a cultura, o sinal, não é? Então era mais ou menos isso na cultura da época. Deixe-me mostrar isso para vocês. Não é difícil você perceber isso em passagens bíblicas, esse uso do véu. Vamos dar uma olhadinha rápida. Se a gente não conseguir terminar tudo hoje, a gente faz como sempre fez. Deixa um pouco para a semana que vem. Mas vamos devagar aqui. Isaías 3. Olha Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Só para você perceber que é possível ver na Bíblia esse uso do véu e o sentido dele. Capítulo 3, verso 8 de Isaías. Aí Deus está prometendo punir o seu povo. Olha só como é que Deus fala, olha, 3:8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O profeta fala como se já tivesse acontecido, né? Mas é o que a gente chama de passado profético, ou seja, é tão certo o que vai acontecer que o profeta fala como se já tivesse acontecido. Então, aí é uma ameaça contra Jerusalém, contra Judá, não é? Jerusalém era a capital do Reino do Sul, Judá. Agora, olham a partir do verso 16 desse mesmo capítulo. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, não é? É uma maneira de falar de Jerusalém. Como o Monte Sião ficava lá em Jerusalém, então se referia à cidade pelo nome do monte, não é? Visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. A ameaça aqui é de que Deus envergonharia as mulheres de Jerusalém. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia lua, os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes, não é? Que a gente tem uma descrição da indumentária da mulher da época, mas aqui é uma linguagem mostrando que o Senhor vai envergonhar as mulheres. Envergonhar, retirar o véu, é sinônimo de
envergonhar as mulheres. Então, o véu era um sinal de pudor, de recato, de vergonha, não é? Então, a gente percebe no modo como Isaías fala. Há uma outra passagem que ajuda a gente a entender também esse uso do véu. Vejam Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versos 64 e 65. O contexto aí, é aquele caso em que o servo foi arrumar casamento para Isaque, não é? Naquela época, o arranjo nupcial era feito pelos pais, não é? Então, aqui a Rebeca está conhecendo o seu pretendente, não é? Ela ainda não o conhecia. Mas olha os versos 64 e 65. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí o servo que foi arrumar casamento para Isaque, é o meu senhor, respondeu. Então, Rebeca, então tomou ela o véu e se cobriu, não é? É o primeiro encontro dela com o futuro esposo. Então, ela cuidou-se de se cobrir diante daquele que seria o seu esposo. Percebe? Seria indecoroso, desrespeitoso estar diante do seu futuro marido com o rosto descoberto. Isso é cultural. Não é? O Isaque seria o homem sob cuja liderança Rebeca estaria agora. Então, deste modo, o véu era símbolo da submissão feminina e, consequentemente, símbolo de pudor, de recato, símbolo de respeito da mulher. Tá claro isso aí? O que significava véu? Essa é uma questão cultural, não é? Então, antes de você falar, mas será que esse ensino de Paulo no capítulo 11 não significa que a gente deveria exigir que as mulheres viessem para a igreja com véu? Não é? Não, não é isso. Isso é da cultura da época, não é? O que a gente precisa descobrir, qual é o princípio eterno por detrás desse marcador cultural, não é? Então, o princípio é eterno, se aplica em todas as épocas, em todas as culturas. Não o aspecto cultural. Aqui a gente tem que separar a espinha do peixe para você não engolir a coisa e se engasgar. Não é? Tem muita gente hoje que, por causa dessa passagem, algumas denominações que acham que a mulher só pode cultuar com véu. Está fazendo uma transposição de um aspecto cultural, da cultura do Oriente. Na nossa cultura, o véu não tem o mesmo significado que tinha naquela cultura. Você não pode fazer essa transposição assim de maneira mecânica. Mas por que isso está na Bíblia? Porque tem princípios eternos aqui, que se aplicavam naquela época e se aplicam na nossa época e vão serem aplicados sempre, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as culturas, não é? Então, vejam bem, a negação do uso do véu pelas mulheres de Corinto era uma manifestação de insatisfação com o papel que lhe era dado na igreja. Por isso é que Paulo passa a dar agora instruções a respeito dos papéis do homem e da mulher. Então é isso que Paulo está fazendo aqui. Eu já posso adiantar
que no entendimento do apóstolo Paulo, não apenas nessa, mas em outras passagens, Paulo ensina isso, no entendimento dele, o princípio da liderança masculina se aplica ao casamento e à família e à igreja. Para Paulo, e portanto para o Senhor Deus que inspirou Paulo, a vontade do Senhor é que nessas duas instituições a liderança seja masculina. Então, esse é o ponto aqui. Era a liderança na igreja em Corinto. É isso que Paulo está tratando aqui. Então, vejamos como é que Paulo lida com o problema. Veja aí o verso 2. Paulo diz: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Então, esse verso aí parece pressupor que Paulo já havia tratado desse assunto durante o tempo que esteve lá em Corinto, não é? Olha como é que Paulo diz: em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Que tradições são essas? Irmãos, no Novo Testamento, quando aparece aí as tradições, nesse sentido aí, é o ensino dos apóstolos. O Novo Testamento não estava ainda escrito, não estava pronto, estava sendo produzido. E esse ensino dos apóstolos era transmitido oralmente, antes que o Novo Testamento fosse escrito, antes que o cânon, não é, do Novo Testamento fosse formado. Então, o modo como Paulo fala aí no verso 2, parece que Paulo está dizendo: olha, eu já tratei dessas coisas com vocês quando eu estive aí, não é? Naqueles 18 meses de Paulo lá em Corinto, e Paulo já havia tratado desse assunto, e eles têm guardado o ensino de Paulo, mas há aí um senão, não é? Entretanto, não é? Há um senão aí, há um entretanto, não é? Paulo diz aí, verso 3, havia aí um entretanto, nesse ponto específico a respeito do papel da mulher, parece que eles estavam falhando. Eles quem? Essas mulheres que estavam se negando a aceitar o papel delas na igreja. Então, vejam aí o verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, esse verso 3 é muito importante. Preste bem atenção, isso é muito importante para os nossos dias. Porque nós estamos num tempo em que a chamada família patriarcal tem sido questionada, não é? Nós estamos vivendo num tempo em que a sociedade ocidental tem entendido que esse modelo de família com liderança masculina é culpada de todo abuso praticado na nossa cultura contra as mulheres. Que esse modelo de família patriarcal precisa ser abandonado, destruído, porque esse modelo de família faz muito mal às mulheres. Não é? Existem abusos, não é? Existem maridos abusivos, e a tendência
da nossa cultura é colocar a culpa nesse modelo. Mas aqui, o que Paulo está dizendo? Que esse modelo não foi construído culturalmente. Olha o verso 3. Paulo está aqui usando um argumento de natureza teológica. Paulo diz aqui que a liderança, a razão da liderança masculina na família e na igreja é encontrada no próprio ser de Deus. Que esse modelo expressa algo daquilo que Deus é. Expressa algo da Trindade Santa. Olha o que Paulo está dizendo aí no verso 3. Olha, eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem é o cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo. Então, esse modelo não é resultante da construção social. Não é que nós construímos isto, mas isto é um princípio eterno, aplicável a todas as culturas, porque expressa aquilo que Deus é. Assim como Deus é imutável no seu ser, nós não podemos mudar esse padrão. Entende o argumento de Paulo? Não é? Irmãos, isso é muito controverso nos nossos dias, mesmo entre irmãos nossos. Existem estudiosos que desejam rever isso e querem usar a Bíblia para rever isso. Na nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a cada reunião do Supremo Concílio, há quem queira rever o papel da mulher na nossa igreja. Não é? Até hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem seguido esse padrão, ou seja, a liderança é masculina. Por isso é que na nossa igreja nós não ordenamos pastoras, nós não ordenamos presbíteras, nós não ordenamos diaconisas, porque o nosso entendimento é que esse princípio foi estabelecido por Deus mesmo, como expressão daquilo que Ele é. E assim como o ser de Deus é imutável, esse é o princípio imutável que deve ser aplicado em todas as épocas e culturas e lugares até que Cristo volte. Então, esse é o nosso entendimento. Mas tem gente, por exemplo, que não, vocês não estão interpretando a Bíblia corretamente. Por exemplo, um ponto controverso nessa questão é a palavra grega, que aqui é traduzida por cabeça nesse versículo. Olha, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o termo cabeça é a palavra grega kephalé. Kephalé. Daí que vem cefaleia, não é? Kephalé. Kephalé, alguns dizem, olha, vocês estão interpretando errado. O termo kephalé não significa autoridade. Kephalé significa origem. Então, quando Paulo está falando aí que o homem é o cabeça da mulher, ele não está
ele não está falando de autoridade, mas simplesmente de origem, porque a mulher foi tirada da costela do homem. Que Cristo tem a sua origem em Deus Pai, o eterno Filho, eternamente gerado pelo Pai e etc. Mas, irmãos, o termo Kefalé, usado metaforicamente, na maioria esmagadora das passagens bíblicas, não é? E até em textos que não são textos da Escritura, o sentido é o sentido de autoridade e não de origem. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, ele está falando de autoridade, não é? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. Então, esse argumento de que cabeça aqui não é uma questão de autoridade, mas de origem, a gente não aceita esse argumento porque ele não se sustenta, não é? Então, Paulo está dizendo aqui que o papel dado à mulher na família e o papel dado à mulher na igreja tem a sua origem naquilo que Deus é. Então, a criação de Deus revela a glória de Deus. Não é isso que o Salmo 19 diz? Os céus proclamam a glória de Deus. Então, quando Deus instituiu a família, quando ele instituiu a igreja, ele imprimiu nessas instituições algo do seu próprio ser trinitário. Agora aqui você precisa prestar bastante atenção. Isso não significa o papel dado à mulher de submissão e o papel tanto na igreja quanto na família não significa uma diferença ontológica. O que é isso? Não significa uma diferença no ser. A mulher não é um ser inferior, assim como Cristo não é um ser inferior ao Pai. Ele é da mesma natureza do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é de natureza inferior, o Filho não é de natureza inferior à natureza divina do Pai. A mesma natureza divina do Espírito Santo é a natureza divina do Filho, é a natureza divina do Pai. Então, veja bem, como é que a teologia lida com isso? A teologia criou dois termos para a gente entender essa sujeição do Filho ao Pai. Quando diz aqui que Deus é o cabeça de Cristo. A teologia fala da trindade no sentido ontológico e da trindade no sentido econômico. Se você ler textos teológicos sobre trindade, você vai encontrar trindade econômica, trindade ontológica. O que é isso? Quando se fala da trindade no sentido ontológico,
se diz, não, nenhuma pessoa da Trindade se sujeita a outra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ontologicamente, eles são da mesma natureza, iguais em tudo. Não há sujeição do Filho ao Pai, do Espírito ao Filho, não há sujeição. Ontologicamente não há sujeição. Mas se você considerar a Trindade economicamente, ou seja, que economicamente, o que é Trindade econômica? É a Trindade na economia da obra da salvação, na execução, tanto a obra da criação, quanto na obra da salvação. Por exemplo, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como é que Deus criou? Por meio da sua palavra. Então, isso sugere que na obra da criação, o Filho, nesta operação criadora, se submeteu ao Pai. Embora fosse da mesma natureza, ele se sujeitou ao Pai. E na obra da salvação também. Na obra da salvação, o Filho é sujeito, é submisso ao Pai. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Ele disse que não veio de moto próprio, ele veio enviado pelo Pai. Então, para realizar a obra da salvação, o Filho, embora seja da mesma natureza do Pai, se sujeita ao Pai. Ele é uma sujeição voluntária e funcional. Ele cumpre um papel subalterno, um papel de sujeição ao Pai para realizar a obra de salvação. Está claro isso? Esse modo de Deus ser e esse modo de Deus operar é que determina o funcionamento da família e da igreja. Então, quando a mulher assume esse papel, ela está imitando a quem? A Jesus Cristo. Jesus, embora fosse Deus, não se importou de cumprir um papel na obra da salvação, que era um papel, parecia que era um papel menor, não é? Ele se humilhou, se encarnou e realizou esse papel, embora ele não fosse inferior ao Pai no seu ser. Então, veja bem, o que esse modo de organizar a igreja com liderança masculina, esse modo de organizar a família, não é, chamada patriarcal, é baseado naquilo que Deus é. Está claro isso? Está claro? Não é? Não, isso não é uma construção social, é um princípio eterno.
Paulo diz nos versos seguintes que é por isso que a mulher deve usar véu no culto, não é? E o homem não deve usar véu no culto. Veja aí agora, verso 4, ó. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Então, Paulo pede às mulheres de Corinto que usasse véu no culto. Por quê? Por causa de um princípio eterno, não é? A prática do véu era cultural, era da cultura da igreja, mas o princípio é um princípio eterno. Então, o primeiro argumento de Paulo é um argumento teológico. O véu deve ser usado na igreja de Corinto porque ele representa, significa, naquela cultura, o papel que Deus deu à mulher na igreja. Esse papel é tirado daquilo que Deus é, não é? O Deus trino, que embora seja da mesma natureza, uma pessoa da Trindade se sujeita a outra para realizar a obra da criação e para realizar a obra da salvação. Não é uma sujeição ontológica, mas é uma sujeição funcional. Tanto a mulher quanto o homem são seres dignos, ambos são imagem de Deus, mas que Deus deu papéis distintos, e não são papéis menores, não é? A ênfase aqui é na igreja e não na família. Aqui Paulo está pensando então, veja agora aí o argumento seguinte que Paulo usa, versos 7 e 8. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Preste atenção. Depois de considerar aquilo que Deus é no seu ser, a Trindade Santa, Paulo agora está considerando o modo como Deus criou os seres humanos, tanto homem quanto mulher. Preste atenção. Lá em Gênesis 1:27 fica claro que tanto o homem quanto a mulher são imagens de Deus. Mas como eles foram feitos imagem de Deus? Como eles foram feitos imagens de Deus? É o que está no verso 7, olha. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, isso é, o homem deve ser o líder, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Então a mulher não é glória de Deus? Não é imagem de Deus? Não, não é isso. Lá em Gênesis 1:27, diz assim, Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem aí é homem genérico. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Aí no verso 28 diz, criou, pois, Deus o homem a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, tanto o homem e a mulher são imagem de Deus. Mas o que Paulo quer dizer aqui, quando ele diz que o homem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem? Irmãos, eu creio que Paulo está dizendo aqui é que
embora homem e mulher sejam a glória de Deus, o homem derivou a glória diretamente de Deus. E a mulher derivou a glória de Deus por meio do homem. Está claro isso? Como é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Ele pegou do pó da terra, moldou, soprou nas narinas. Então, o homem derivou glória diretamente de Deus. E como é que Deus comunicou a sua glória à mulher? Indiretamente. Ele tirou da costela do homem e fez a mulher. Então, a glória de Deus foi comunicada ao homem de maneira imediata. Não é? Eu diria, sem uso de meios. A glória de Deus foi comunicada à mulher por meio do homem. É isso que ele está dizendo no verso 7. Veja bem, ó. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça. Por quê? Por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Ou seja, é glória de Deus que chegou à mulher por meio do homem. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que, ao operar desta maneira na criação do homem e da mulher, finalmente todos dois são imagem de Deus, mas ao escolher esse método, Deus estava dando ao homem um papel de liderança. Essa é a interpretação de Paulo do texto de Gênesis. E nós acreditamos que Paulo era um intérprete infalível, porque ele era apóstolo. Então a gente não duvida de que Paulo interpretou corretamente. Então preste bem atenção. O homem derivou glória diretamente de Deus, e a mulher derivou glória de Deus por meio do homem, não é? Ela foi tirada da costela do homem. O homem foi feito imagem de Deus de maneira imediata e a mulher de maneira mediata, não é? E verso 8, outra razão. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. É a mesma coisa, está repetindo aí, explicando o verso 8 está explicando o verso 7. Está claro aí? Entendeu o verso 7 e 8? Então, Paulo entende que o jeito de Deus criar os seres humanos, Deus estava estabelecendo esse princípio. Qual é o princípio? Na igreja e na família, Deus quer que o homem lidere. Ok? Verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Se no verso 7 e 8 foi o modo de operar, aqui agora é o propósito. Preste atenção. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. O argumento de Paulo aqui é que a mulher foi criada por causa do homem no sentido de que, quando Deus decidiu fazer a mulher, ele decidiu prover um auxílio para o homem. Não foi assim? Ele criou o homem, depois disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, compatível. Porque dentre as outras criaturas não encontrava uma companheira que fosse compatível, não é? Não havia. Então Deus criou a mulher por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Então, quando Deus trouxe a mulher à existência, ele a trouxe como um auxílio para o homem. Então, o modo como Deus operou e o propósito desta operação
Paulo diz, não foi por acaso. Deus estava estabelecendo um princípio eterno. Qual é o princípio? Na igreja e na família, Deus quer que o homem lidere. Entendeu? Esse é o propósito. Você vai dizer, mas reverendo, há tanto abuso nas famílias, há pastores abusivos, há líderes abusivos nas igrejas, a mulher tem sido humilhada. Eu acho que esse jeito aí de funcionar da igreja e da família tem problema. Tem problema mesmo. Não por causa da criação, mas por causa da queda. Não é? Tem problema. Hoje você vai encontrar líderes eclesiásticos abusivos. Você vai encontrar maridos abusivos. Mas o problema não está na estrutura que Deus idealizou. O problema é que essas instituições não funcionam mais como deveriam funcionar. Por quê? Porque vivemos num mundo onde o pecado entrou. Então, está claro aí qual é o princípio? Por que Paulo está mandando a mulher usar véu? Porque quando Deus criou homem e mulher, o homem derivou a glória e a imagem de Deus diretamente. A mulher derivou por meio do homem. Quando Deus criou homem e mulher, ele criou a mulher por causa do homem e não o homem por causa da mulher. Então Paulo diz, esse método de Deus operar e esse propósito na operação da criação é uma revelação da vontade de Deus nessa questão. E o primeiro argumento é que esse modelo expressa algo do ser de Deus. O homem é o cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo. Então, há um princípio eterno, não é? Que naquela época era sinalizado pelo uso do véu. Por isso é que Paulo manda as mulheres usarem véu. Sobretudo quando elas orassem ou profetizassem. Preste atenção. Nós vamos entender aqui essa questão da profecia lá para o capítulo 14. Mas, por enquanto, que fique claro que Paulo entendia que a mulher tinha o direito de orar na igreja, tinha o direito de profetizar, até de ensinar na igreja, desde que ela estivesse com o véu, não é? Desde que ela não ensine com o munus da ordenação. Esse tem sido o nosso entendimento. Existem colegas que acham, setores da nossa denominação, que acham que a mulher não deve orar nem no culto público, ela não deve orar. Que não deve orar. Nós entendemos aqui que Paulo permite que as mulheres, quando ela profetizar, quando orar, que ela cubra a cabeça. O que Paulo está dizendo aqui é que ela deve fazer isso sob autoridade masculina. Esse tem sido o nosso entendimento, e essa tem sido a nossa prática aqui na nossa igreja local. Mulheres aqui ensinam, oram, mas fazem com véu. Ou seja, elas estão sob a supervisão, a orientação e a liderança dos presbíteros da igreja. Não é? A liderança aqui é masculina.
na nossa reunião de ensino autorizado, que é o culto de domingo à noite, não é? Que é quando a igreja recebe instrução autorizada com munus da ordenação, aí a gente não tem mulher pregando aqui em nossa igreja no culto de domingo. É o docente da igreja, aquele que recebeu a ordenação para esse tipo de tarefa. Está claro isso? Como é que isso se aplica, não é? Por que às vezes perguntam, por que a nossa igreja não tem pastora, não é? Por que a nossa igreja não tem presbítera? É porque nós entendemos que Deus estabeleceu um princípio eterno, não é? Que é liderança masculina, tanto na igreja quanto na família. Vamos parar por aqui, porque o nosso tempo esgotou, a gente volta, mas só para deixar claro aqui, verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Paulo já se antecipa aqui, né? Porque o risco de achar que Paulo está dizendo aqui que o homem é superior à mulher, Paulo já se antecipa. Olha, não estou dizendo com isso que o homem é superior à mulher, mas isso nós vamos ver com mais vagar na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Então, consegue fazer a diferença entre um princípio eterno e uma prática cultural? As mulheres não precisam usar véu hoje, esse é o nosso entendimento, não é? Por quê? Porque o véu era da cultura daquela época. Mas as mulheres precisam aceitar com alegria, não é? E se sentindo honrada os papéis que Deus lhes deu, tanto na igreja quanto na família. O papel é que a mulher sirva na igreja sob liderança masculina, sob a liderança dos seus pastores, que são os presbíteros da igreja. E fazer isso sabendo que essa é a vontade de Deus. Alguma pergunta, alguma colocação sobre isso? Tranquilo? Isso é muito controvertido, viu? Muito controvertido. Tem muita gente que acha que a nossa igreja é muito machista, misógina, não é? Que oprime as mulheres. Não, não é isso. As mulheres têm um papel muito importante na nossa igreja, muito importante, que é o papel de servir a Cristo sob a liderança dos seus pastores.